Minha primeira experiência de luto. Eu pesquiso muito sobre luto, eu estudo e eu sempre tinha uma dúvida, que era uma dúvida que nenhum estudo poderia me dar. Como é que acontece com a pessoa no momento, né? A partir de de todo o ritual, desde acompanhar se estava doente ou não, desde a notícia, desde a chegada do seu ente querido, né? Desde a saída dele e depois os primeiros dias após o sétimo dia, né? O 30º dia. Então essas questões, essas perguntas, elas não conseguiam ser resolvidas a partir de estudos, a partir de leituras, até a partir de depoimentos de outras pessoas, porque uma das coisas que eu descobri é que luto é subjetivo e que luto ele é vivido de diferentes formas por diferentes pessoas e que o primeiro luto nunca é como o segundo, o terceiro e o quarto. Cada um vai ter a sua configuração, porque também o luto ele está atrelado à nossa história de perdas, como que a gente lidou com as perdas da nossa vida, né? Durante desde a infância lá, perdas de coleguinhas saindo da escola, mudando para outra escola, ou quando a gente muda de cidade, como a gente lidou com essas perdas, ou quando a gente foi reprovado numa avaliação, como a gente lidou com essa perda de não estar mais com os colegas, ou um cachorrinho que a gente tinha, né, que ele veio a falecer, como que a gente lidou com essas perdas que a gente foi tendo na nossa vida. Então, e a forma como a gente lida com essas perdas, ela também tem impacto na forma como a gente lida com o luto de pessoas amadas. Outra questão que a gente vê dentro do luto é o vínculo e a dependência que também a gente tinha para com aquela pessoa. Eu dependia emocionalmente daquela pessoa, eu dependia financeiramente daquela pessoa. Isso tende a assustar mais porque agora eu fico me perguntando, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver a minha vida, né? Já acompanhei várias pessoas com seus depoimentos de dizer, aquela pessoa era ela quem fazia tudo, é ela quem resolvia tudo. E agora? Como que eu vou fazer se eu não aprendi a fazer? Temos lutos também mais doloridos, né? Lutos diversificados, quando são de gerações antecedentes a nós, pai, mãe, dependendo da idade, da nossa faixa etária, ou se são pais idosos, ou se são pais jovens, tudo isso vai impactar de forma diferente também na nossa perda. Se são filhos, né, que são os descendentes, isso também vai ter um impacto bem diferente, porque aquele filho iria continuar a nossa história aqui na Terra e ele não estar mais. Então, a gente não tem realmente como escrever um livro de como lidar com o luto, de trazer um norte, um caminho de como lidar com o luto, porque ele é feito de configurações tão diversas, né? Muito diversas. E aí, cada pessoa que for passando por essa situação, ela vai aprendendo, criando um repertório de como foi que ela lidou com aquele luto. Então, tem delas que sentem muito forte, muito intensamente, tem delas que sentem de forma mais leve, né? Tem delas que sentem que foi um alívio e aí faz parte da história de vida dessa pessoa. Tem aqueles que não querem sair nunca, né, deste luto e entram em processos depressivos muito aprofundados. Então, nós vamos nos deparar com várias situações, vários depoimentos, não tem como colocar isso em uma caixinha ou em páginas. O que eu venho trazer para vocês é um pouco da minha experiência, né, de como ela foi, de como eu vivi. Ainda está muito recente, me preparei muito para poder vir gravar aqui para vocês. E eu digo uma coisa para vocês: apesar da configuração, né, de ter sido pelo meu pai que estava adoentado e tudo mais, mas é arrasador a sensação. Então, passar por todo esse trajeto, né, desde receber a notícia oficial, até passar essa notícia para minha mãe, acho que foi uma das formas mais difíceis que eu passei pela minha vida, foi em já estar preparada
porque como ele estava hospitalizado, a assistente social, né, ligou, então a gente já tinha uma quase certeza, né, e não poder falar neste intervalo para minha mãe por conta de que ainda não tinha sido já efetivado, mas de ter preparado tudo, né, de ter começado já a organizar as coisas, então, e até da alimentação a ela, né, da medicação a ela, para que ela também não viesse a cair, porque não saberíamos qual a forma dela reagir. Então eu tinha a dimensão de que tudo seria muito devastador, né? Muito grandioso, muito triste, terrível de passar. Então, dentro de mim eu tinha essa preparação, né, de cada e vivenciar cada coisa. Não ficar pensando na próxima etapa. Então, passamos pela etapa da notícia, né? Vi todo o efeito que ela fez em mim, meus irmãos, na minha família, e aí passou essa etapa, aguardar a próxima etapa, que era a recepção dele, né? Aguardar a recepção dos amigos que chegam neste dia, e aí a gente, quando começa a se deparar e vê que parece que todo mundo que estava ali já tinha perdido alguém, né? Já tinha perdido até mais de uma pessoa, já estava naquela situação. Passar também e passar pela etapa em que as pessoas dizem a etapa mais difícil é quando sai de casa, né? É quando leva para o cortejo, e a gente passando por cada etapa, verificando que conseguimos suportar cada etapa, né? E sempre nos preparando para que a próxima etapa fosse mais avassaladora. E aí a gente foi verificando, passando por cada uma e vendo como a gente conseguia sobreviver cada etapa desse ritual, né, que acontece. E aí tem a volta para casa, né? Não é uma volta fácil, tem o suporte, a família que a gente precisa se organizar para dar. Mas dentro da gente, a gente ainda tá tão envolvido que tem que resolver tanta coisa nesses momentos ainda, mesmo aéreo, a sensação corpórea é às vezes como se a gente tivesse anestesiado, né? Não tivesse pisando muito no chão, não tivesse concebendo muito aquela realidade, né? Dá a sensação de que o cérebro parece que te anestesia para te proteger, para tu não sucumbir naquele momento, né? E saber que tem que resolver umas coisas, receber as pessoas, encaminhar outras coisas naquele momento ali. O suporte das pessoas, ele é muito valioso, né? Que também tem uma questão interessante, às vezes, quando cada um que vem, né, dá o suporte, também traz um pouco doído, assim, dentro da gente, por relembrar, né, esses momentos, mas aí faz parte de tudo isso. E são muitos sentimentos confusos, é muita coisa que a gente não consegue nominar, não consegue dizer como é que tá acontecendo o que tá acontecendo. Às vezes você fica numa rodinha de pessoas conversando, mas você escuta-as conversando só como se fosse pano de fundo, né? Você desconecta um pouco daquela realidade e aí você sai para um canto para ficar um pouco em silêncio, para poder ver se consegue dormir um pouco, para poder ver se consegue comer um pouco, né? Então, foi uma experiência, ainda está muito recente, extremamente avassaladora, e que com o passar do tempo a gente fica confiando que é o tempo quem vai curar, né? É o tempo quem vai colocar os sentimentos todos no mesmo lugar. A gente não sai a mesma pessoa, a gente sai bem modificado. Talvez a gente comece a descobrir que a gente tinha era ilusão, né? A ilusão de viver para sempre com aquela pessoa, a ilusão de que aquela pessoa nunca iria partir, mesmo que a gente tenha teoricamente a consciência que não, gente, tudo isso aqui acaba. Mas quando você tem um encontro com a realidade, o um encontro com a experiência, né? Isso é muito diferenciado. E aí, quando você descobre que você perdeu essa ilusão de que aquela pessoa não está mais com você, né? E em muitas situações bate o arrependimento de não ter feito isso, não ter vivido mais, não ter aproveitado mais, ou ter dito o que não devia ter dito, ou não ter tido uma vida boa. E aí cada um vai ter a sua história em relação à experiência positiva ou negativa. Não sei se chamaria positiva. Vou chamar positiva no sentido de que além da dor do momento de perder a pessoa, mas você tá ali, sabe, junto da pessoa dizendo: eu combati um bom combate, sabe? Eu vivi uma vida boa com essa pessoa, eu não tenho mágoas e não deixei mágoas nessa pessoa. Tá? Está ao lado da família com o coração livre, com o coração em paz, dizendo: nossa, eu não tenho mágoas, não deixamos mágoas
né? O que eu podia ter feito, eu fiz, eu vim. Então, é isso que eu falo de positivo dentro da experiência, né? E de forma mais negativa, esse remorso, né, que a gente carrega por não ter vivenciado. Só que aí a gente vai aos poucos superando, se amparando em outros colegas que já passaram pela situação e os colegas vêm te consolando dizendo: "Não, mas isso passa, tá? Isso não fica, a gente não fica mais a mesma pessoa, mas a gente consegue superar isso aí". Então, a fé e a religião de cada pessoa também, sua crença também ajuda, é um elemento muito valioso nesses momentos para que você saiba como direcionar os seus passos daqui para frente, né? Uma das partes mais difíceis é pegar você de volta nos braços, é caminhar mais uma vez, né? E dizer eu vou ter que continuar, até porque a minha experiência de finitude está lá na frente esperando. Então, o que eu posso fazer de diferente na minha vida agora e na vida daqueles que estão ao meu lado? Né? E se pegar nos braços e continuar caminhando, e pegar a família nos braços, seus projetos de vida, seu trabalho e tudo, e continuar caminhando, porque você começa a ter consciência, depois da primeira experiência, uma consciência experiencial de que realmente tudo acaba, né? Mas enquanto não acaba, olha para o lado, né? Vê os teus, olha para a família, né? Olha para a história que tu viveu, olha para esses momentos. Não busque ficar pensando em momentos que não te fazem crescer em relação à experiência com essa pessoa. Não busque ficar curtindo somente a dor e não achar e não olhar que tem outros seres humanos que estão dependendo de você também, principalmente quando a gente tem filhos, né? Eles são muitas vezes são eles que nos mantêm de pé de novo, porque o ciclo da vida continua e nós precisamos continuar. Não fique sozinho nesses momentos, tá? Fique perto de gente que você ama. Busque seus propósitos de novo. Busque seu trabalho. A saudade fica, a dor vai e vem, anestesia de vez em quando, mas é necessário seguir em frente. Né? Tantos os outros humanos que passaram por essa situação. Eu sempre me segurava isso. Nossa, todo mundo passou por essa situação. E quem não passou ainda vai passar. Então, como eles sobreviveram, nós também vamos sobreviver e vamos seguir em frente, né? Então, e a gente começa a partilhar e dizer, ó, não estamos juntos, não estamos sozinhos, né? Estamos juntos e vamos nos reforçar cada vez mais para que a gente possa continuar, porque é a única coisa que resta pra gente, a alegria de termos vivido com aquela pessoa, né? E continuar, seguir em frente.